Oi, tudo bem com você? Olha eu aqui novamente, professora Vanessa. O meu sinal na comunidade surda é muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, um projeto do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos estudar sobre hábitos alimentares para uma alimentação saudável. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender? Ter bons hábitos alimentares é essencial para ter saúde. Para isso, é necessário ter uma alimentação saudável e equilibrada, deixando disponível ao nosso corpo a quantidade de nutrientes necessários para o seu bom funcionamento. Quando eu me refiro à alimentação equilibrada, digo que a alimentação deve ser variada, combinando diferentes alimentos, como frutas, verduras, cereais e carnes. Ter bons hábitos alimentares requer escolher corretamente os alimentos. Entretanto, os alimentos não devem ser consumidos na mesma proporção. Frutas, hortaliças, que são as verduras e legumes, devem ser consumidas em maior quantidade. Já alimentos com muita gordura e açúcar, como os industrializados, ultraprocessados, a exemplo de refrigerantes e biscoitos recheados, além de frituras, devem ser consumidos com moderação, já que possuem um alto valor energético. Todos os alimentos possuem um valor energético, ou seja, fornecem energia para o corpo. Energia que usamos para as mais diversas atividades, como estudar, dormir e ler, por exemplo. Essa energia tem como medida kcal, KCAL de quilocalorias ou cal, CAL de calorias. A quantidade de calorias dependerá da quantidade de lipídios, carboidratos e proteínas que o alimento possua. Quanto mais desses nutrientes, maior a quantidade de calorias. Caso haja um alto consumo de energia, o corpo utilizará a energia necessária para a manutenção de suas atividades e o restante será armazenado na forma de gordura. Uma grande quantidade de gordura corpórea gera doenças como obesidade. Além disso, alimentos ricos em gorduras e açúcares costumam possuir muito sal ou muito açúcar. Eles também podem ser prejudiciais à saúde. Não existe um único tipo de alimento que seja considerado saudável. Por exemplo, só comerei comida saudável se eu consumir ovo e café preto no café da manhã, salada e carne no almoço e sopa no jantar. É preciso ter em mente que diferentes alimentos podem ter os mesmos nutrientes. Assim, é possível fazer combinações diferentes de alimentos para o nosso dia a dia. Geralmente, alimentos não processados como frutas, verduras, carnes, possuem maior quantidade de nutrientes. Já alimentos processados ou ultraprocessados, como enlatados, refrigerantes, entre outros, possuem menos nutrientes. Existe uma representação gráfica que nos auxilia a compreender como deve ser a nossa alimentação. É a pirâmide alimentar. Qual é a função da pirâmide alimentar, então? A promoção de hábitos alimentares saudáveis e a prevenção de doenças como obesidade e hipertensão. Essas doenças podem estar associadas à má alimentação. Como devemos utilizar a pirâmide alimentar? Ela apresenta a prioridade tanto de tipos quanto de quantidades de alimentos que devem ser ingeridos. A leitura da pirâmide de alimentos deve ser feita de baixo para cima. Quanto mais na base, em maior quantidade o alimento deve ser consumido. Quanto mais no topo da pirâmide, menos o alimento deve ser consumido. Agora, um pouco de história. A pirâmide alimentar foi criada nos Estados Unidos da América em 1992, pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o UEDA. Essa pirâmide alimentar colocava como vilões óleos e gorduras, incluindo óleos saudáveis como azeites. Na época, a pirâmide foi altamente criticada pela sociedade científica. Já em 2005, a Universidade de Harvard
criou uma pirâmide chamada de pirâmide fundamental. A pirâmide fundamental teve uma redistribuição de alimentos quando comparada à pirâmide alimentar da UEDA, de modo que alimentos que devem ser menos consumidos ficaram no topo, enquanto alimentos mais importantes e que devem ser mais consumidos ficaram na base. Além disso, orientações sobre exercícios físicos, consumo de vinho e controle do peso corporal estão incluídas nessa pirâmide. Esse modelo serviu de base para outras pirâmides em diversos países, já que a pirâmide fundamental não pode ser universal, pois cada país apresenta diferentes hábitos alimentares e culturas. A primeira pirâmide alimentar brasileira foi descrita em 1999 e acrescentava alimentos regionais como caju e castanha do Brasil. Ela orientava que as dietas alimentares fossem de 1.600 quilocalorias, 2.200 quilocalorias ou 2.800 quilocalorias por dia. Tempos depois, uma nova pirâmide foi apresentada, recomendando dietas alimentares de 2.000 quilocalorias diárias. Essa dieta é composta por 6 refeições com intervalos de 3 em 3 horas. Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Além disso, a pirâmide alimentar brasileira recomenda atividade física de 30 minutos por dia. A pirâmide alimentar brasileira é composta por 8 grupos alimentares. Primeiro grupo, carboidratos. Os carboidratos são a principal fonte de energia rápida do corpo. Por isso, quando você come um chocolate, fica rapidamente com bastante energia. Carboidratos são comumente encontrados em macarrão, pães, arroz e raízes. Recomenda-se o consumo diário de 150 quilocalorias desses carboidratos por dia. O segundo grupo é o grupo de verduras e legumes. Alguns exemplos são alface, tomate, couve e brócolis. Recomenda-se o consumo diário de até 5 porções com 15 quilocalorias cada. O terceiro grupo é o grupo de frutas. Alguns exemplos são laranja, mamão, morango e abacate. Recomenda-se o consumo diário de até 5 porções com 35 quilocalorias cada. O quarto grupo é o grupo de leite e derivados. Alguns exemplos são queijo, iogurte e coalhada. Recomenda-se o consumo diário de 3 porções, com 120 quilocalorias cada. O quinto grupo é o grupo de carnes e ovos. Alguns exemplos são ovo, peixe e carne bovina. Recomenda-se o consumo diário de 1 a 2 porções, com 190 quilocalorias cada. O sexto grupo é o grupo de leguminosas e oleaginosas. Alguns exemplos são feijão e ervilha. Recomenda-se o consumo diário de uma porção de 55 quilocalorias. O sétimo grupo é o grupo de óleos e gorduras. Alguns exemplos são manteiga e azeite. Recomenda-se o consumo diário de 1 a 2 porções com 73 quilocalorias cada. E o oitavo grupo é o grupo de açúcares e doces. Alguns exemplos são sobremesas e brigadeiros. Recomenda-se o consumo diário de 1 a 2 porções com 110 quilocalorias cada. Então, o ideal é que se consuma 150 quilocalorias de carboidratos. Eles podem ser divididos em porções de arroz, pão, massa, batata e mandioca. 15 quilocalorias de verduras e legumes, que também podem ser divididas em 5 porções. 35 quilocalorias de frutas, divididas em até 5 porções. 120 quilocalorias de leites e derivados em até 3 porções. 190 quilocalorias de carne e ovos em até 2 porções. 55 quilocalorias de leguminosas e oleaginosas em 1 porção. 73 quilocalorias de óleos e gorduras em até 2 porções
E, por fim, 110 quilocalorias de açúcares e doces em até 2 porções. Vamos ver um exemplo de como utilizar esses grupos na nossa alimentação do dia a dia? O seguinte exemplo foi construído por Sônia Philip em 2005, quando descreveu a atual tabela alimentar. Exemplo de um café da manhã bem nutritivo. Então, café, leite desnatado, observe aí a baixa ingestão de gordura, já que utiliza o leite desnatado. Além disso, um açúcar para adoçar o café. Para acompanhar, um pão francês, 2 fatias de queijo mussarela, meia colher de sopa de margarina e 1 fatia de mamão. Já para o lanche da manhã, meia banana nanica e 2 colheres de aveia. Para um almoço hiper saudável, 6 colheres de arroz, 6 colheres de feijão, um bifinho grelhado e uma salada bem sortida, acompanhada de meio copo de suco de laranja. Como lanche da tarde, 2 fatias de pão de forma, 1 colher de geleia e 1 fatia de queijo branco. Já no jantar, 3 colheres de macarrão, 1 colher e meia de queijo parmesão, uma salada sortida e meia xícara de chá de salada de fruta de sobremesa. Já na ceia, 1 fatia de bolo simples. Viu como é possível ter uma alimentação variada e saudável sem comer pouco? Você já comia certinho? A quantidade de quilocalorias que uma pessoa deve consumir por dia, ela é variável. Ela pode ser modificada de pessoa para pessoa, de acordo com a realização de atividade física ou não, do sexo e idade, por exemplo. No geral, homens gastam mais energia que as mulheres e grávidas precisam de uma ingestão maior que mulheres não grávidas. Além de pessoas ativas precisarem ingerir maior quantidade de calorias que pessoas sedentárias. Pessoas sedentárias são aquelas que não realizam nenhuma atividade física. O Ministério da Saúde do Brasil recomenda que, para uma alimentação saudável, sejam priorizados alimentos naturais ou in natura, como carnes, frutas, legumes e verduras, e que seja moderada a ingestão de alimentos processados e ultraprocessados, como margarinas, biscoitos recheados, enlatados e refrigerantes. Viu como é importante estudar ciências e conhecer o mundo que nos cerca para termos mais saúde? Agora, vamos testar o que aprendemos na aula de hoje. Acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade 1. Observe como 2 crianças vão à escola. Qual gastou mais energia para chegar à escola? Por quê? Então, nessa atividade, você tem 2 crianças indo para a escola. Na letra A, você tem uma criança indo a pé. Ela está até acompanhada do seu cachorro. Em B, você tem uma criança indo para a escola de carro. Aí o seu pai está levando, o seu tio, né? Qual criança gastou mais energia para chegar à escola? E por quê? Vamos à resposta? O menino da letra A, pois foi caminhando à escola e, com isso, realizou atividade física. A menina da letra B ficou apenas sentada enquanto ia à escola, sem gastar ou gastando pouca energia. Já o menino da letra A foi caminhando até sua escola, então houve um gasto energético maior do que a menina da letra B. Vamos à próxima atividade? Atividade 2. As pessoas têm se conscientizado cada dia mais sobre a importância de uma alimentação equilibrada para atingir uma melhor qualidade de vida. Os hábitos alimentares abaixo são encontrados na sociedade atual. Então, aí você tem 4 hábitos. Hábito A, B, C e D. Hábito A, uma pessoa consumindo produtos processados, ultraprocessados, assistindo televisão. Hábito B, consumindo salada. Hábito C, lavando alimentos. E hábito D, consumindo fast food.
Quais desses hábitos contribuem para uma vida saudável? Você tem aí 4 alternativas. A e C apenas. B e C apenas. C, B e D apenas. Ou D, A, B e C. Vamos à resposta correta? Letra B. B e C apenas. Então, o hábito de consumir salada e o hábito de lavar alimentos contribuem para uma vida saudável. Vamos à terceira atividade. Atividade número 3. Leia atentamente parte do texto Anemia Ferropriva, disponível no site Tua Saúde. Vamos ler juntos? A anemia ferropriva é um tipo de anemia que acontece devido à falta de ferro no organismo, o que diminui a quantidade de hemoglobina e, consequentemente, hemácias, que são as células do sangue responsáveis por transportar oxigênio para todos os tecidos do corpo. Assim, há sintomas como fraqueza, desânimo, cansaço fácil, pele pálida e sensação de desmaio, por exemplo. O tratamento para anemia ferropriva é feito por meio de suplementação de ferro por aproximadamente 4 meses e uma dieta rica em alimentos que contêm ferro, como feijão preto, carne e espinafre, por exemplo. Essa doença é grave e pode colocar a vida da pessoa em risco quando os valores de hemoglobina estão abaixo de 11 gramas por decilitro para mulheres e de 12 gramas por decilitro para homens. Isso é potencialmente grave porque pode impedir a realização de alguma cirurgia que seja necessária. Segundo o texto, a doença chamada anemia ferropriva é causada pela deficiência em... Você tem aí 4 alternativas. A, ferro. B, gás carbônico. C, vitamina C. D, carboidrato. Qual a resposta correta? É a letra A, ferro. Então, a anemia ferropriva é causada pela deficiência em ferro. E aí, você acertou as questões? Parabéns! Caso você tenha errado, refaça. Tenho certeza que você vai acertar. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje? Chegou a hora da revisão. Hoje, aprendemos sobre os hábitos alimentares. Vimos como organizar um cardápio equilibrado com base nas características dos grupos alimentares da pirâmide alimentar. Conhecemos a pirâmide alimentar brasileira e sua história. Compreendemos que na pirâmide alimentar, os alimentos mais importantes e que devem ser consumidos em maior quantidade ficam na base, enquanto alimentos que devem ser menos consumidos ficam no topo. Estudamos que os gastos energéticos das pessoas são diferentes, graças às necessidades individuais, como a prática de exercícios físicos realizados, idade e sexo, por exemplo. É maravilhoso estudar ciências, não é mesmo? Para aprender a ter mais saúde e desfrutar essa vida linda. A nossa aula vai ficando por aqui. Eu te aguardo na próxima aventura no mundo de ciências. Um grande abraço. Tchau!